Amigas, amigos, olá! Vamos falar um pouco sobre inflação no Brasil e sobre inflação de alimentos aqui no Brasil, com um olhar para os chamados estoques reguladores. Primeiro, será que a nossa inflação está muito elevada ou, como alguns setores de imprensa dizem, descontrolada? Bem, eu tenho aqui a manchete do site Poder 360 de há 5 dias. Há 5 dias, diz a manchete: inflação anualizada do Brasil desacelera para 4,56% em janeiro. E ainda mais, no acumulado de 12 meses, ela recuou de 4,83% para estes 4,56%. 4,83% de inflação não tem absolutamente nada de alto e muito menos de descontrolado. Recuando ainda para 4,56%, isso mostra o controle que o governo está tendo sobre o processo inflacionário. Isso na inflação em geral. Mas e a chamada inflação dos alimentos? Nós temos aqui do site Agência Brasil, inflação dos alimentos é explicada por menos oferta, diz o IBGE. Isso já é importante. É questão da oferta e demanda. É uma inflação de demanda, está todo mundo comprando muito os alimentos e isto pressiona os preços? Não. É uma inflação de oferta, já vamos aprofundar isso. Mas enquanto ficou esta inflação? Para o mês de janeiro, o grupo de alimentos teve uma subida de 0,96%. É uma inflação relativamente alta, considerando que a gente teve uma inflação mais baixa em geral no mês de janeiro. Porém, ela já foi mais baixa do que a de dezembro. A inflação de alimentos de dezembro foi de 1,18%. E por que há esses aumentos de preços? Por que está havendo esta inflação de alimentos? Como a Agência Brasil disse, é uma inflação de oferta, está havendo uma oferta reduzida. De fato, isso está ligado às mudanças climáticas. É só nós nos lembrarmos de há quase um ano os episódios no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul é responsável por 70% do arroz produzido aqui no Brasil. Hoje, a produção de arroz do Rio Grande do Sul já está voltando à regularização, mas ela foi impactada ao longo do ano passado. E não foi apenas o episódio do Rio Grande do Sul. Nós tivemos cheias, inundações na região sul do Brasil, tivemos secas na região centro-oeste, na região norte do Brasil, e assim sucessivamente, com mudanças pluviométricas, mudanças de temperatura que afetam a produção agropecuária. Então, o primeiro fator são as mudanças climáticas. Mas nós tivemos no final do ano passado um aumento muito grande do preço do dólar frente ao real. Isso impacta também os alimentos em duas perspectivas. Primeiro, nós temos os produtos que são exportados e também são consumidos aqui no Brasil. Estes produtos que são exportados e consumidos aqui no Brasil tendem ao mercado externo com a desvalorização do real frente ao dólar. Ou nós passamos a pagar o valor internacional mais caro, dado o aumento do dólar, mediante a desvalorização do real. E temos ainda o problema de produtos que são importados. O trigo do Brasil é fortemente importado, o trigo que vai, por exemplo, no pãozinho francês. E esse produto importado, com a desvalorização do real, fica mais caro em reais aqui no Brasil. Então, a alta do dólar, que aconteceu muito fortemente no mês de dezembro do ano passado, também impacta esta inflação de alimentos. E, por extensão, as commodities. Muitos desses produtos agrícolas que circulam aqui no Brasil são commodities e, portanto, o preço é regulado internacionalmente. Mudanças climáticas não ocorrem apenas no Brasil. Nós encontramos esse fenômeno mundialmente, impactando também a oferta de outros gêneros da agricultura. Quando há redução da oferta de cana-de-açúcar e açúcar no mercado mundial, isso impacta também o preço aqui no mercado brasileiro. Então nós temos esses três fatorzinhos. Mudanças climáticas que impactam diretamente na oferta, a cotação do dólar e as commodities, o preço que é internacionalizado de vários produtos agrícolas. Há esses fatores. Então, o que o governo pode fazer para conter estes aumentos? Recursos de contenção de preços, desoneração fiscal da cesta básica e apoio à agricultura familiar e à agroecologia. Então, criar, através, por exemplo, de decreto presidencial, através de medida provisória,
desoneração de impostos de produtos que são da cesta básica. Então, há uma pressão inflacionária devido à menor oferta, à questão do dólar e as commodities, mas a reversão deste quadro na perspectiva de redução da tributação. Isto custa para o governo. E daí aparece uma pressão contrária a isto da Faria Lima, uma pressão contrária de o governo cortar gastos. E daí o governo fica sob esta dupla pressão política, a necessidade de redução do preço dos alimentos de um lado e a pressão da Faria Lima contra gastos do governo de outro lado. Apoio à agricultura familiar, em especial à agroecologia. Só que isso é um processo que não apenas demanda recursos financeiros, recursos de pessoal, infraestrutura, como também é um processo de longo prazo. Daí é um problema, isso não é uma coisa que vai ser resolvida de uma semana para outra, de um mês para o outro, de um ano para o outro. É um processo de longo prazo, especialmente dada a dilapidação que os governos Temer e Bolsonaro, e ainda antes disso a Operação Lava Jato, vinham produzindo sobre estes setores da economia da sociedade brasileira, a agricultura familiar e a agroecologia. E temos ainda uma última coisa, os chamados estoques reguladores. O que são os estoques reguladores e como eles podem contribuir para a redução ou para a regularização do preço dos alimentos? Nós temos aqui a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, que é a grande responsável pelos armazéns públicos de estoques reguladores aqui no Brasil. E qual é a ideia dos estoques reguladores? O governo compra esses alimentos em momentos de baixa de preços. Baixa de preços fazendo com que a gente tenha uma regulação de oferta e preço no mercado. O governo desova esses estoques quando o preço está em alta, produzindo novamente regulação. Essa regulação é muito importante, tanto obviamente para o consumidor final, quanto para o produtor final, em especial o pequeno produtor, a agricultura familiar. Porque quando o preço está em baixa, isso é o resultado de uma super safra. Ótimo, super safra ótimo para o consumidor que está pagando menos pelos produtos, mas o produtor ele tem uma renda menor dada a redução do preço. Isto pode prejudicar o produtor rural de forma estrutural no médio e longo prazo. Então, como a gente corrige isto? O governo compra estes excedentes, mantendo o preço regularizado para o produtor rural. E quando há um problema de chuvas abundantes, secas, etc. Então daí vai faltar alimento e os preços vão subir, vai prejudicar o consumidor? Não, porque o governo pode desovar os estoques reguladores. Estoques reguladores, então, são estratégicos para a regulagem de preços. Há estúpidos, principalmente a partir de leituras neoliberais ou ditas anarcocapitalistas, que dizem que esses estoques são interferência do Estado na economia. Não, não são. A economia capitalista demanda previsibilidade de processos, sendo que a agropecuária é um dos setores mais vulneráveis a ciclos da natureza. Os estoques reguladores possibilitam uma contenção desta vulnerabilidade frente a ciclos da natureza, sendo, portanto, benéfica para o consumidor, que não é só o consumidor final, pessoa. É também a empresa que vai consumir esses produtos, né? É a pessoa jurídica que vai consumir esses produtos. Além de ser benéfico para a pessoa jurídica, o empresário rural, o produtor rural. E, portanto, a ideia de estoques reguladores serem uma interferência do governo na economia é uma sandice neoliberal, é uma sandice hoje popularizada anarcocapitalista. Nós podemos reforçar isto vendo a carência infraestrutural dos estoques reguladores aqui no Brasil, comparativamente a um país que não é lá muito comunista, que é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, só para grãos, nós temos capacidade de armazenagem de 65% da safra. No Brasil, para grãos, nós temos uma capacidade de armazenagem de 14% da safra. Então, será que há uma demanda de investimento em estoques reguladores aqui no Brasil? Sim, com certeza ela existe. O problema é que nos governos Temer e Bolsonaro, isto foi por motivos ideológicos e por incompetência da administração pública, praticamente esvaziados. Dá uma olhadinha no nosso gráfico de série histórica. Eu retirei do site da CONAB, né, da série histórica para o arroz entre 2002 e 2022. Nós temos valores mais altos de
de arroz, chegando aí a 1.600.000 toneladas, 1.400.000, beirando 1.600.000 toneladas, principalmente nos anos de 2007 e 2011. Mas olha o que acontece a partir de 2012, 13, 14, aquela sanha neoliberal contra o governo Dilma Rousseff. E em especial a partir de 2015 e 2016, o início do segundo mandato da Dilma e o impeachment da Dilma. A partir de 2016 a gente não tem praticamente estoque regulador de arroz a partir de governos Temer e Bolsonaro. Será que isso aparece só para o arroz, que é um produto básico para a nossa alimentação? Não. Série histórica do milho, acontece a mesma coisa. 5 milhões, mais de 5 milhões de toneladas no ano de 2009, mas uma tendência declinante a partir de então. Nós chegamos em 2016, ano do impeachment, com valores abaixo de 1 milhão de toneladas e avançando para valores irrisórios a partir de 2020 e 2022. Vejamos agora o café que é o vilão da imprensa, né? Como eu falei no começo do vídeo. O café subiu, né, 50% nos últimos 12 meses, sei lá, deve ter sido uma variação nessa ordem, mas os alimentos em geral não tiveram esta mesma subida. Os alimentos tiveram no mês passado aumento de quase 1%, 0,98%, e não 50% do café, tá certo? Agora, vamos ver esse café nos estoques reguladores. 100 mil toneladas de estoques reguladores em 2009 até 2014, cai um pouquinho em 2015. Ano do impeachment já quase zerou e depois fica zerado até 2022. Temos ainda a farinha de mandioca, produto básico da alimentação de muitas populações em várias regiões aqui no Brasil. Nós temos uma certa oscilação, porque, de novo, vamos retomar isto, de safras de boa qualidade para que o governo forme esses estoques. Então, daí é a oscilação que nós temos no período, mas chegamos aí a 16 mil toneladas de estoque regulador de farinha de mandioca. Mas, a partir de 2017, não tem estoques reguladores. E, portanto, de novo, Temer e Bolsonaro jogando contra os estoques reguladores. Para finalizar, o feijão, né, que chegamos a 2010, né, com 200 mil toneladas de estoque regulador de feijão, mas a partir de 2016 valores irrisórios e de 2017 a 2022 praticamente nada. Mas por que o governo, e já abrindo seu terceiro ano de terceiro mandato de presidente Lula, por que esses estoques não estão adequadamente recompostos até agora? Tem primeiro um custo elevado de recomposição, e daí de novo a pressão da imprensa que veicula a pressão dos setores financeiros Faria Lima. Então o governo precisa comprar esses produtos. É dinheiro que sai das contas do governo nas contas públicas. Mas para este ano o governo já tem uma previsão de R$ 1 bilhão que vão ser destinados a esses estoques reguladores. Aqui na manchete do Poder 360, o governo quer 1 bilhão para estocar alimentos e conter preços. Isto vai ser colocado no próximo plano safra. E eu acho que é uma ideia bastante inteligente do governo, porque está dentro do plano safra. E R$ 1 bilhão no plano safra é praticamente nada, porque o plano safra de financiamento do agronegócio, da agroindústria, normalmente fica acima de 350, beirando 400 bilhões de reais. Então, 1 bilhão no plano safra não pega muito pesado, ao mesmo tempo é um valor significativo para, quem sabe, a recomposição desses estoques. Que demanda safra? Como a gente viu a ideia de estoques reguladores lá no comecinho do vídeo. Na super safra o governo compra, quando quebra a safra o governo desova. Mas a gente não está tendo agora uma inflação de oferta. A oferta está reduzida, então o governo não tem como comprar estes produtos, porque os produtos já estão escassos. Se o governo entra no mercado para comprar estes produtos, aumenta ainda mais a demanda e o preço sobe ainda mais. Então é necessária uma safra de melhor qualidade para que o governo faça essa regularização de estoques, os estoques reguladores. Mas quanto deve ser a safra de 2025? Temos aqui a manchete da agência de notícias do IBGE. Estimativa de janeiro prevê 11,1%
alta de 11,1% e safra recorde de 325,3 milhões de toneladas. Nós devemos ter uma safra bem maior do que a do ano passado e esses valores estão sendo reajustados positivamente agora mais recentemente. Em dezembro, a gente passou a ter um aumento, a partir de dezembro de 2024, um aumento de expectativa de safra para 2025 de 0,8% frente ao ano anterior. Então, este ano, uma safra de melhor qualidade, com o governo direcionando uma parcela de recursos do Plano Safra para reforçar os chamados estoques reguladores. E daí, com isso, a gente pode ter mais este fator de contenção do preço dos alimentos, o que é muito importante para a garantia de segurança alimentar. É isso, um bate-papo rápido sobre a inflação em geral e principalmente a inflação dos alimentos, com olhar para os estoques reguladores. Quem tiver algum problema, alguma dúvida, alguma crítica acerca desse vídeo já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte!